Boa noite, 19 de outubro, 9h38 da noite, 21h38. E hoje eu quero conversar com você sobre sobre o hype. Quero conversar com você sobre a nova onda do verão. Hoje eu fui levar meus filhos para uma peça de teatro chamado, toquei aqui, ó, K-pop e as Guardiães no Teatro. Obviamente, como você já deve perceber, ela é baseada naquele filme da Netflix, As Guerreiras do K-pop, né? E minha filha, ela gosta muito do filme, ela gosta muito das músicas, então ela passa o tempo inteiro que ela tá aqui em casa, ela tá cantando alguma coisa sobre guerreiras do K-pop. E é claro, quando nós vimos essa essa peça teatral, logo nós fomos atrás, né, para ver, para poder levá-la para assistir. E aí na chegada eu já percebi a empolgação da criançada toda, né? É muito legal porque roupa colorida, tinha criança lá que pintou o cabelo com a mesma cor e fez o penteado, o mesmo penteado da cantora principal. É, muito glitter, né? As crianças muito glitter. É, celular o tempo inteiro ali, né? É, registrando o momento. Cara, ou seja, euforia total, a molecada alucinada. é, E deu pra perceber realmente que as guerreiras do K-pop elas estão no auge, né? Pra molecadinha aí. Mas aí, observando tudo isso, eu eu já tirei ali o primeiro aprendizado, assim, ó. A primeira coisa já me surgiu, né? Algumas pessoas elas conseguem sim aproveitar esse momento do hype, surfar a onda, né? Tô falando mais dos organizadores e tal. Mas eu percebi ali naquele momento que o sucesso ele é curto e ele é frágil, né? Porque as crianças elas se divertem até. Os organizadores eles vendem ingressos, vendem os produtos lá. Mas assim, o produto é uma estrelinha que fica piscando só com o logotipo, sabe? Do da banda lá, a Huntrix. Um copo que você via nitidamente que era um copo plástico de uma qualidade duvidosa e só com estampado assim. Até acho, eu não comprei nenhum dos produtos, mas até acho que não era nem estampado, era um adesivo que foi colocado assim, sabe, no copo. É, então era nítido ali naquela situação que não, assim, não é uma empolgação que ela não se sustenta no longo prazo, né? Mas assim, eu penso assim, ó, na pressa de não perder o time do negócio, muita gente acaba abrindo mão da qualidade, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu no dia de hoje. Vou te dar alguns exemplos aqui que depois eles só confirmaram quando eu estava chegando lá. Durante o espetáculo, porque o espetáculo era assim, era uma adaptação ao filme. Então contava a história do filme lá e obviamente, né, o ponto alto do espetáculo eram as músicas, né? Então elas cantavam as músicas que não eram cantadas por elas e tinham as coreografias. Então, para vocês terem uma ideia, como a pressa, né, às vezes ela não ajuda. Alguns microfones falharam várias vezes durante a peça, né? A peruca da atriz principal, ela estava frouxa, então toda hora ela ficava assim, ó. Ela ficava puxando assim a cabeça para frente. É, uma outra atriz também que fazia parte da banda das meninas, né, ela trocou de figurino lá e ela colocou uma saia que a saia tava, sei lá, cabia três dela dentro da saia. Então ela na primeira cena que ela fez com a saia, nitidamente deu para perceber que ela estava incomodadíssima, ela não conseguia atuar preocupada em segurar a saia. Na segundo momento que ela foi, que ela saiu do palco, aí transcorreu a história, ela voltou. Quando ela voltou, ela já voltou sem a saia. Ela já fez uma cena lá sem a saia. Então, assim, é, foi nítido
que os organizadores da peça, eles fizeram tudo muito na correria ali, ó, para aproveitar realmente o momento em que as crianças estão com as guerreiras do K-pop vivam aqui na cabeça, né? E mas assim, para nós pais, foi uma experiência foi uma experiência ruim. Quem saiu lá do teatro comentando sobre a peça falou exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. E aí, outra coisa que eu penso, né, que depois eu comecei a refletir na volta para casa, tudo, quando eu, né, ou quando nós fazemos alguma coisa pensando exclusivamente no dinheiro, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o cliente, até sem nos preocupar conosco, só pensando no dinheiro, a gente acaba frustrando todo mundo. Todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. E esse tipo de negócio, ele é um ciclo muito caro, né? E desgastante, porque assim, você já tem um custo para fazer toda a divulgação, você tem um custo de aquisição daquele cliente, né? E quando você consegue fidelizar e esse cliente compra um novo produto, um novo serviço teu, esse custo de aquisição ele diminui, porque ele vai entrando numa média, né, do que você rentabiliza com ele. Agora imagina, num caso como esse, né, é, eu não gasto mais meu dinheiro com umas coisas dessas assim. Então, esse tipo de organização, né, ou esses organizadores, eles vão precisar ter sempre um custo de aquisição de cliente muito alto, porque é um cara novo que vai lá, vai comprar o produto por conta, né? No meu caso, no caso da minha, eu tenho uma filha de 7 anos, então é um público também específico, com crianças pequenas, mas enfim, o cara vai comprar uma vez e ele não compra mais, né? Então ele não consegue reter, né? Esse tipo de organização ele não consegue reter o cliente, né? E outra coisa que eu percebi que é muito importante é você manter assim, é você fazer aquele arroz com feijão bem feito. É aquele negócio é o clichê e é algo óbvio que que as pessoas sempre dizem, mas assim, é fazer o simples bem feito. Eu sei que nem sempre é possível você entregar algo assim extraordinário, né? Mas é essencial que nós cuidemos, né? Dos detalhes, que nós sempre estejamos atentos ao mínimo detalhe, né? Nas pequenas coisas, em cada etapa. Porque assim, o cliente ele percebe a evolução, como ele também percebe o declínio das coisas, né? Então, seja no produto, seja no serviço, ou seja até na comunicação, o cliente ele sente, ele percebe. E assim, não adianta você entregar uma experiência única, maravilhosa a primeira vez e na próxima você já não se preocupar com os detalhes. Então eu vejo que se você tiver uma preocupação genuína nesse sentido e continuar estudando, trabalhando e evoluindo, o cliente sente e ele vai comprar de você de novo. Que não foi o que aconteceu nesse caso aqui, né? É claro, eu saí do teatro lá com os meus filhos, eles estavam felizes, eles estavam rindo, cantando, mas eu saí com a cabeça cheia dessas reflexões. Eu acho que nem tudo precisa ser perfeito, né? E aí é impossível também, né? Ser perfeito. Mas, cara, você precisa fazer as coisas com o coração, você precisa ser verdadeiro. E você precisa fazer as coisas com propósito e atenção, porque senão, no fim, a gente não consegue perpetuar nesse negócio, né? No fim das contas, essa eu acho que talvez seja a maior lição. O público, o cliente em geral, ele pode até perdoar algumas falhas, né, como eu estava especificando aqui, algum detalhe que você talvez tenha perdido, mas a falta de autenticidade e isso ele não e preocupação com a cada etapa do processo, com a preocupação com os detalhes, isso eu acho que ele não perdoa, não. E eu te digo que eu não perdoarei os organizadores da K-pop e as Guardiãs do Teatro.
Tá bom? Obrigado e até amanhã.